Graça e paz a todos, amém? Que bom nós estarmos aqui reunidos. Quero desde já agradecer a oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Hugo, da Angélica, amigos de longa data, e que bom reencontrá-los aqui e saber que Deus tem usado a vida deles aqui neste lugar. Também louvar a Deus pela vida do pastor Léo. Muito obrigado por me permitir poder contribuir um pouco com vocês daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus tem falado no nosso coração. Como o Hugo falou, eu sou de Olambra, hoje me acompanha minha esposa Raquel. Nós servimos a Deus no Espaço de Vida, Igreja Presbiteriana de Jaguariúna, já há bom tempo. Trabalho ali pastoreando os voluntários daquela comunidade. E em Olambra eu tenho a oportunidade de servir a cidade também na Câmara Municipal. Então, hoje, pensando um pouco em todo esse cenário, eu vim falar um pouco sobre uma fé que se torna visível na cidade. E eu queria começar lendo com vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 13 até o 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 até o versículo 16. Uma passagem super conhecida, mas que eu tenho certeza que Deus tem algo para compartilhar ao nosso coração nessa noite. Diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como recuperará o seu sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Bom, existe uma pergunta que toda geração cristã precisa responder. E não porque a resposta muda, mas porque a cidade ao nosso redor, ela muda. Porque a cidade exige de nós uma resposta que se encarne de uma maneira diferente, de uma maneira contextualizada, ou em determinados lugares essa resposta ou essa explicação ela vai variar, mas sempre vai seguir o mesmo caminho. E a pergunta é: o que significa ser cristão aqui e agora, nessa cidade? Então, o tempo vai se passando, as estações mudam, os locais mudam, mas essa pergunta ela continua soando fortemente. O que significa ser cristão em 2026? O que significa ser cristão em Campinas, São Paulo, no Brasil? E para analisar um pouco e falar um pouco sobre isso, eu queria começar contando uma história de um arquiteto chamado Rafael. Rafael era um arquiteto muito bem sucedido, alguém que financeiramente estava estabelecido, profissionalmente muito bem colocado no mercado de trabalho. E de repente o Rafael ele deixa uma empresa de grande sucesso em São Paulo para fundar um escritório no município aqui do interior paulista. Então ele de repente acorda, toma uma decisão, larga tudo que ele tem lá na capital e se muda para o interior, para uma cidade pacata, uma cidade pequena, para começar praticamente do zero, para abrir um escritório e começar o seu trabalho naquele lugar. Óbvio que os seus amigos acharam aquilo um absurdo. Acreditaram que o Rafael estava cometendo uma das suas piores decisões,
que esse movimento era um movimento completamente lunático, que não tinha nenhum sentido. Mas o Rafael, ele tinha uma outra razão para tomar aquela decisão. O Rafael, ele ainda não sabia explicar muito bem para os seus amigos o porquê ele estava deixando uma carreira tão bem sucedida, o porquê ele estava deixando uma vida muito bem estabelecida na capital, os luxos, a mordomia, a comodidade, para mudar para uma cidade que sequer ele conhecia, sequer ele tinha amigos ou familiares naquele lugar. O Rafael, ele era cristão, então ele se muda para este lugar. E neste lugar, o Rafael, ele, movido por uma mensagem que ele havia escutado ainda no começo da sua caminhada cristã, a mensagem que ele havia aprendido em sua comunidade, que era: a cidade é o lugar onde o evangelho se prova verdadeiro. Quando o Rafael tem o contato com essa mensagem, quando ele escuta essa frase, alguma coisa muda dentro dele. E a partir disso, ele entende que existe uma fonte jorrando desse princípio. Que não era uma simples frase de internet, que não era apenas um jargão, mas tinha algum sentido essa questão. A cidade é o lugar onde o evangelho se prova verdadeiro. E pensando nisso, o Rafael muda para essa cidade do interior, começa a trabalhar ali como arquiteto de segunda a sexta no seu escritório que ele havia aberto naquela cidadezinha. E aos finais de semana, o Rafael começa a ajudar a reformar casas de viúvas e de idosos daquele local sem cobrar nada. Ninguém na cidade sabia que ele era cristão, ninguém na cidade sabia que ele era alguém bem-sucedido lá na capital. Poucas pessoas tinham informação sobre aquele arquiteto. Mas nos 6 primeiros meses que o Rafael estava naquele local, toda semana, após o seu expediente de trabalho, no sábado e no domingo, ele se dedicava a ajudar viúvas e idosos que precisavam de reforma e manutenção e até mesmo construção nos seus terrenos de forma gratuita. Chegou um ponto que o próprio prefeito daquele local chama o Rafael para uma conversa e diz: qual que é a sua intenção? Por que você está fazendo isso? E o Rafael olha para o prefeito e responde: porque alguém fez isso por mim. E a partir de então, o Rafael começa a contar sobre o evangelho que ele havia escutado e que havia impactado a sua vida. O Rafael, ele não sabia, mas aqui ele estava praticando a teologia que nós encontramos nos versículos que nós acabamos de ler. O Rafael, ele não sabia, mas aqui ele estava vivendo na prática Mateus 5, 13 e 16. E eu quero, nesses minutos que nós temos, explicar um pouco por que o Rafael estava fazendo isso. E o primeiro ponto que eu queria explicar é que o contexto, ele muda tudo. Antes de nós mergulharmos nessas metáforas tão conhecidas do sal e da luz, nós precisamos notar algo que muita gente deixa passar quando fala sobre essa passagem. Nós precisamos pensar em quem Jesus estava chamando naquele momento de sal e de luz. E quando nós olhamos o Evangelho, nós vamos ver que, nesse instante, Jesus ele não está chamando os poderosos, os influentes, os da alta sociedade, o governo local. Não eram esses que Jesus estava chamando de sal e de luz. Mas quando ele profere essas palavras, ele está falando sobre os bem-aventurados. Ele está citando o sermão das bem-aventuranças. Então, quando ele fala sobre sal e luz, são os bem-aventurados dos versículos anteriores a esse que nós lemos.
Ou seja, Jesus está falando sobre os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os perseguidos e aqueles que ele detalhou muito bem em cada uma das bem-aventuranças. E aqui nós precisamos sentir um pouco o peso disso, porque quando nós olhamos para a Bíblia e quando nós vemos, por exemplo, Jesus dizer assim: bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, isso tem um peso muito grande. Bem-aventurados mansos de espírito, bem-aventurado os que sofrem por amor ao Evangelho. Quando Jesus ele está proferindo essas palavras, é como se ele, então, em um momento, sem nenhuma pausa, ou sem interromper aquele raciocínio, ele olhasse para o lado e, olhando ali para um grupo anônimo, marginalizado, um grupo que poucas pessoas tinham confiança neles, um grupo que não fazia parte dos escolhidos daquela época. Jesus olha para essas pessoas sem nenhum prestígio político e diz: ei, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o interessante aqui é que esse vós sois, ele é uma identidade declarada de Cristo sobre nós. Porque aqui ele não está dizendo vós devereis ser, vós um dia sereis, não, vós sois. Ele declara uma identidade daquelas pessoas. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Indiferente da marginalidade, indiferente do complexo ou do que eles acreditavam ser, do que as pessoas falavam sobre eles, naquele momento das bem-aventuranças, Jesus declara: vós sois o sal da terra. Vós sois aqueles que não ficarão escondidos, mas que vão iluminar os locais mais escuros, os locais que precisam ser alcançados. E é interessante que muitas das vezes o falso ensino, ou principalmente os religiosos daquela época, ensinavam muito que um pré-requisito para ser amado por Deus, para ser aceito por Deus, era viver dentro dessa ética, era viver dentro desse contexto religioso, porque só aqueles que estavam dentro do padrão aceito pela religiosidade era aceito pela graça de Deus, era aceito por Deus, era aceito por aqueles que eles chamavam de mestre, de salvador. Agora, Jesus vem e muda radicalmente isso, dizendo que a santificação, ela flui dessa justificação que Deus opera em nós. Ou seja, em Cristo, nós não nos tornamos luz para sermos aceitos por Deus em algum lugar ou em alguma situação. Mas em Cristo nós somos luz, porque nós fomos aceitos, comprados pelo Deus que nos escolheu e entregou a sua vida por nós, como diz em Apocalipse, antes da fundação do mundo. Ele nos aceita, Ele nos chama e nós somos luz porque a visibilidade desta fé, desse impacto que a cidade procura, que a cidade precisa e que Cristo está estabelecendo aqui através da questão de ser sal e luz, ela vem não porque a pessoa tem todas as ferramentas para executar o trabalho, não porque a pessoa fala bem, não porque a pessoa é a mais adequada para ocupar aquele espaço, não. Vós sois sal e luz, porque nós somos aceitos por Deus, justificados por Ele, transformados por Ele, e Ele é aquele que nos coloca na posição que Ele quer, para quê? Para que o seu nome seja glorificado. Porque se a gente voltar lá para a passagem que nós lemos no começo, Mateus ele vai falar, ele fala que a nossa luz
assim resplandeça a vossa luz, a nossa luz, diante dos homens. Para quê? Para que eles possam ver as boas obras, ou seja, as obras que Deus faz em nós, as obras que nós executamos através da graça de Deus. E por quê? Para que eles possam glorificar o Pai que está no céu, para que Cristo seja glorificado através da nossa vida. Então, o contexto ele muda tudo. Não importa de onde você veio, não importa quais são as suas limitações, não importa nada humanamente falando. Até porque se fosse depender da nossa força humana, nós não estaríamos aqui. Eu aprendi, o Hugo fala muito do tempo que nós servimos juntos ali em Santo Antônio de Posse, e para mim foi um tempo de muita experiência, porque foi um tempo de sentir o trabalho do chão, um tempo de sentir a questão de visitar as pessoas, a questão de conversar com as pessoas, a questão de quebrar barreiras. E depois daquilo, Deus nos levou para vários lugares. O Hugo foi seguir a missão dele e eu também segui a minha missão. Desde os meus 12 anos eu tenho seguido essa missão. Então eu sou alguém que se converteu aos 11, cheio de complexos, cheio de barreiras, de coisas que me travavam, que me não deixavam chegar em lugar nenhum. E a partir do momento que eu encontro a Cristo, a partir do momento que Ele me chama, a partir do momento que Ele me abraça, me acolhe, eu entendo esse amor, e a partir de então Ele começa a construir em mim essa identidade. Ele olha para mim e fala: ei, você é sal, você é luz, independente de qualquer coisa que você possa ter na sua mente ou no seu coração, que gere uma complexidade que não te faça ver isso. E a partir de então, todas as coisas que eu experimentei foi em base dessa declaração de Deus sobre mim. 10 países o Senhor me permitiu visitar para falar do nome dele. Fui missionário durante 2 anos no Chile, fui missionário na Espanha, fui missionário na Itália. Hoje eu sirvo a Deus, além de servir na minha igreja, sirvo a Deus já há mais de 5 anos como representante da minha cidade na Câmara Municipal. Agora, se eu fosse falar para vocês os meus defeitos, seriam muitos. Minha timidez, meu autismo, meu TDAH, todas essas coisas que parece que às vezes vão se acumulando dentro de nós e que diz que simplesmente nós não somos capazes de fazer essas coisas. Como que você vai ousar subir numa tribuna e falar para várias pessoas em diferentes lugares se você, socialmente falando, tem dificuldade de conversar com as pessoas? Isso só acontece quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou nele, eu entendo que não sou eu que faço, não sou eu que falo, não sou eu que tenho força, não sou eu que tenho coragem. Tudo que eu tenho é gerado pelo Espírito Santo dentro de mim, e é Ele que me capacita, é Ele que me dá sabedoria, é Ele que me coloca nos lugares estratégicos e me usa para a honra e a glória do nome dEle. Não tem nada do Fabiano aqui, é tudo dele, é tudo para ele. Tira Deus e não sobra nada, a não ser um vaso vazio. Nós só seremos vasos ornamentados e cobertos com graça, com algo bonito, com uma flor bela, se o Senhor estiver em nós e se o Espírito Santo for derramado no nosso coração. Porque sem Ele, nós não passamos de um vaso velho, abandonado, sem serventia para nenhuma coisa. Então, o contexto muda tudo. E o contexto muda tudo para quê? Para que a gente entenda essa questão de ser sal e de ser luz. Primeiro, para que a gente entenda que a fé do Senhor que está em nós, ela preserva e ela tempera. Quando a gente fala de sal, por exemplo, para nós é o que nós jogamos no nosso cozido, na nossa comida, para temperar. Agora, lá para o mundo antigo, lá para o contexto aqui da época que nós estamos lendo, o sal era moeda, o sal era aliança, o sal era o que os soldados recebiam como parte do seu pagamento
de todo aquele período que eles tinham trabalhado para o reino. E daí que vem a palavra salário. O sal era o que impedia que a carne apodrecesse, por exemplo, no calor mediterrâneo. O sal era o que tornava os alimentos daquela época comestível, para que todos pudessem se alimentar. Jesus escolhe muito bem essa imagem com precisão cirúrgica, porque ele não diz aqui que os discípulos precisam trazer uma coisa nova para o mundo. O que ele diz aqui é que eles precisam preservar o mundo a partir daquilo que Deus já havia estabelecido. O que ele diz aqui é que eles precisam, diante de uma cidade que apodrece, diante de uma justiça que cada vez é mais corrompida, diante de tantas pessoas vulneráveis, diante da injustiça, diante da desonestidade, diante da corrupção, eles precisam ser o ponto de equilíbrio para trazer fé e temperança, para trazer à memória das pessoas aquilo que é necessário. E mais uma vez, quando Jesus fala de sal, ele não está falando de algo novo. Ele está falando que eles deveriam ser como algo que já existia. Quantas vezes nós queremos ser tão criativos para fazer alguma coisa para Deus, que nós simplesmente acabamos nos perdendo no meio do caminho. Deus não precisa dessa nossa criatividade maluca. Deus não precisa das nossas invenções malucas, que muitas das vezes são motivadas pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Não. Deus, Ele pode, Ele quer te usar no ordinário, no dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, com os seus amigos, aonde quer que você frequente durante essa semana, Deus quer e Ele pode te usar, se você deixar o Espírito Santo falar através de você. Tem até uma história interessante, que lá no século II, quando uma epidemia devastou o Império Romano, a maioria da população fugiu. Veio uma praga e começou a dizimar todas as pessoas. A parte financeira entrou em colapso, ninguém mais tinha o que comer, não tinha como trabalhar, não tinha remédios, enfim, as pessoas estavam morrendo. Então todo mundo que não tinha sido contaminado pegou e sumiu, foi embora, escapou daquele problema. As únicas pessoas que permaneceram foram os cristãos. E os cristãos daquele lugar cuidavam dos doentes, inclusive daqueles que antes estavam perseguindo eles. E o interessante é que o historiador Rodney Stack, ele declara no seu livro que esta demonstração de presença cristã nos momentos de crise foi um dos fatores mais determinantes para o crescimento da igreja nos primeiros séculos. Eles eram salvos. Enquanto todos fugiram, eles permaneceram, para que eles pudessem servir aqueles que estavam precisando ser servidos. Enquanto todos deram as costas, eles permaneceram, para que eles pudessem ser sal na vida daquelas pessoas. Um ponto de equilíbrio em meio ao caos que imperava naquele lugar. Entende isso? Deus, Ele pode nos usar, e Ele quer nos usar no ordinário. Óbvio que Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Óbvio que Deus pode nos usar de maneira que nós não sabemos nem explicar. Mas também Ele ama nos usar em coisas simples. Quando você tem a oportunidade de fazer do seu jeitinho e você prefere seguir a voz de Deus, seguir a palavra do Senhor e às vezes até perder, mas permanecer fiel às Escrituras.
quando você pode proferir uma palavra de maldição, quando você pode você pode reagir ao levar um tapa, e você opta em seguir a palavra e oferecer outra face. Quando você pode olhar o contexto devastado e tudo destruído, e ao invés de se apegar a essas palavras malditas que existem hoje, você prefere ter fé e acreditar que não importa como está o sistema, não importa toda a corrupção que existe na política, não importa nada disso, nada consegue abalar a nossa fé, porque nós continuamos acreditando que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas e que nada vai escapar das suas mãos. Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir, e no momento certo Ele se manifestará e manifestará a sua glória acima de todas as coisas. Deus, Ele opera no ordinário, durante a nossa semana, nos usando para ser esse ponto de equilíbrio, o sal que traz equilíbrio e temperança naquilo que precisa. Porque quando o sal ele perde o seu sabor, ele perde o seu sentido. Ele passa a ser, então, uma fé inútil, uma fé desprezada e uma fé que não produz resultado ou transformação na vida daqueles que mais precisam. Mas, além disso, também ele fala sobre a luz, que é a fé que não pode se esconder, que é a fé que entende que o ponto é que a luz, por sua natureza, ela precisa desse impulso, dessa graça que Deus dá, dessa graça generacional que o Senhor fez para ela iluminar. Ou seja, a luz ela não anuncia que vai trazer luz, não anuncia assim, olha, está começando o dia, vai ficar claro. Não, ela simplesmente vem e traz luz, ela ilumina, ela resplandece nos lugares mais distantes. Ou seja, é uma fé que não pode se esconder. É uma fé que quando chega em um determinado lugar, ela rapidamente é notada. E não tem explicação isso. Aonde que é que um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus está, a sua presença é notada no seu falar, no seu tipo no seu comportamento, na sua maneira de se relacionar. Sempre ele é revelada a sua posição ali. E sempre ele tem a última palavra. Eu tinha um amigo em São Paulo que ele falava muito sobre isso. Ele tinha um projeto de jovens ali e ele participava de muitas reuniões. Então, ele estava lá reunido com todos aqueles que participavam da agenda da juventude em São Paulo. Então, ali tinha o pessoal da LGBT, ali tinha a galera do carnaval, ali tinha o pessoal do futebol, enfim, todos que participavam da agenda jovem estavam ali. E ele também estava ali como representante de uma organização cristã que trabalhava com jovens. E ele sempre me falava que era muito interessante, que eles estavam discutindo sobre vários assuntos, sobre São Paulo, sobre festas, sobre movimentos, e sempre a bola caía no colo dele. Sempre alguém perguntava, e aí, Tiago, o que você acha disso? A gente está pensando em fazer dessa maneira, qual que é a sua visão sobre esse assunto? E ele sempre me falava, aonde um verdadeiro discípulo de Jesus está, sempre vão consultar ele, porque sabe que ele tem a palavra da vida eterna. Por mais que queiram negar, eles sabem que os princípios que nós carregamos são princípios que estabelecem a ordem, são princípios que estabelecem a vida. Então sempre vão nos consultar qual que é a nossa opinião. É por isso que eu defendo que nós sim temos que sabiamente, de uma forma estratégia e debaixo da palavra de Deus, ocupar todos os lugares que nós pudermos ocupar, porque aonde estiver um verdadeiro discípulo de Jesus, ele sempre vai ser consultado. Qual que é a sua opinião sobre a família? Qual que é a sua opinião sobre o futuro da nossa cidade? Qual que é a sua opinião sobre o desenvolvimento desse bairro? Qual que é a sua opinião sobre a nossa mobilidade urbana?
Se um cristão estiver dentro de uma reunião como essa, ele vai poder dar a sua opinião, não baseado na fantasia ideológica que ele pode ter na cabeça, mas baseado na palavra de Deus, nos princípios que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. E o salmista vai dizer que a palavra do Senhor, ela é luz para o nosso caminho. Ela é luz que ilumina o nosso caminho, aonde quer que nós estejamos. Quando eu comecei, por exemplo, lá na Câmara Municipal de Olambra, nós começamos um trabalho com as famílias atípicas. Você sabia que a sua grande maioria, mais de 70% das famílias atípicas são constituídas por mães solo? Porque quando os pais descobrem que o filho tem algum tipo de deficiência, autismo, por exemplo, ele simplesmente desaparece. Literalmente arruma as coisas e vai embora. Então, mais de 70% dessas famílias são constituídas por mãe solo, que praticamente desenvolve as 24 horas do seu dia para cuidar dessas crianças, porque tem que levar para terapia, porque tem que levar para a escola. Muitas das vezes essa criança não consegue ficar o período inteiro na escola, algumas mal chegam e a escola já está ligando, falando, vem buscar, porque a gente não aguenta mais aqui. Muitas dessas mães precisam ir de um lado para o outro, entre posto, PSF, enfim, para conseguir atendimento para os seus filhos. Muitas das vezes esse atendimento é negado, e aí tem que ir para fora, aí tem que ir atrás de advogado, enfim. Esse é o dia a dia da maioria dessas mães. E muitas dessas mães estão optando em tirar a sua própria vida e tirar a vida dos seus filhos, porque elas não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Uma parou e me disse assim, o meu maior medo é eu morrer e o meu filho ficar aqui. O meu filho, por exemplo, ela diz, ele não sabe, ele é muito natural, ele é muito espontâneo. Então, quando ele precisa, por exemplo, fazer a sua necessidade, urinar, ele simplesmente abaixa a calça e urina, entendeu? Então, assim, hoje eu consigo ir orientando e cuidando para que ele compreenda e para que ele entenda em quais locais ele pode fazer isso. Mas quando eu menos vejo, ela diz, de repente ele simplesmente abaixa e faz. Quando eu consigo contornar a situação, consigo explicar para as pessoas ao redor, mas ela me disse, e quando eu for embora? E se esse menino tirar a calça, por exemplo, no meio da rua, o que é que vão fazer com ele? Provavelmente vão linchá-lo. Provavelmente vão dizer que é um atentado ao pudor, que ele está fazendo isso de propósito. Esse menino pode morrer na rua. Então, esse é o peso que esse pessoal carrega. E aí, nós como igreja, estamos aqui cientes de que nós temos a palavra da vida eterna. Nós como igreja estamos aqui cientes que nós temos a palavra que causa o conforto e o alívio que só Jesus pode nos dar. Nós como igreja estamos aqui cientes de que nós somos sal, e como sal nós podemos trazer equilíbrio, controle, nós podemos temperar aquilo que não tem sabor. Nós como igreja estamos aqui cientes de que como luz nós podemos chegar nos locais mais escuros que existe e trazer luz, jogar luz sobre este problema. E por que a gente não faz? Por que a gente continua dando desculpa, dizendo que isso não é responsabilidade nossa, isso é responsabilidade do fulano de tal, isso é responsabilidade do ciclano, meu não é. Não é assim que funciona. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Eu não estou dizendo que você vai resolver todos os problemas, não é isso. Eu não estou dizendo para você dar uma de Robin Hood e amanhã querer caçar confusão. Não. Mas a verdade é que o Senhor nos coloca em locais estratégicos e sempre nos dá a oportunidade de abençoar a vida das pessoas. Minha mãe estava no PSF esses dias e de repente senta uma senhora do lado dela e do nada, sem nunca ver ela, sem conhecer, começa a contar toda a sua vida. Começa a falar, e a minha mãe foi deixando essa senhora falar. E quando ela terminou, ela teve a oportunidade de, como cristã, aconselhar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa. Depois, saber onde essa pessoa mora, posso te fazer uma visita? Posso te acompanhar? Posso te ajudar nessa sua situação?
É assim que acontece. Quando nós oramos e quando nós nos colocamos na disposição para que o Senhor nos use, meu irmão, você não precisa fazer nada. O Senhor vai cuidar de ti, Ele vai abrir as portas e Ele vai te usar da maneira que Ele quer. Quando eu comecei com tudo isso, foi através de um apelo. Quem pode abençoar a obra missionária? Quem pode abençoar os missionários? Quem pode trazer aqui a sua oferta, o seu dízimo para abençoar aqueles que estão no campo? Eu tinha os meus 12 anos de idade, eu não tinha dinheiro. Vivia em um bairro muito pequeno, onde todos diziam que daquele bairro nunca poderia sair ninguém. E naquele momento, ouvindo aquele apelo, a minha oração quietinho no meu lugar foi: Deus, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a minha vida, e a minha vida eu te dou. E aí eu não precisei pressionar nada. Aí eu não fui correndo atrás de título, não fui pressionar pastor para que pastor me desse oportunidade, não. Aí eu deixei que o Espírito Santo fosse me conduzindo. E interessante, todas as vezes que eu tentei pressionar algumas coisas, não deu certo. Todas as vezes que eu tentei chutar a porta e abrir porta sob pressão, eu só quebrei a cara. Mas no momento que eu falei: Deus, minha vida é tua, faz em mim a tua vontade, o Senhor fez. Jesus, eu estava até comentando com um amigo, essa experiência minha na cidade, por exemplo, como parlamentar, eu acho muito interessante, porque eu já estou no meu segundo mandato, e uma vez eu ouvi alguém falando assim: o seu caso é um caso raro, porque você é alguém que foi eleito sem pedir voto, e eu tenho muita dificuldade de pedir voto. Eu tenho muita dificuldade de falar dessa forma, por exemplo, de sair na rua em época eleitoral e fazer esse tipo de coisa. Não é do meu feitio. Então, assim, e com as minhas limitações, pior ainda. Então, se eu estou aqui nessa oportunidade, quando eu vejo situações como essa, dessas famílias que eu citei, é porque o Senhor me quis aqui. É porque hoje a minha posição e a forma de eu servir ao Senhor como missionário é dentro dessa área que eu estou. E eu não estou falando aqui de partido político, eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de evangelho. Eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, e eu entendo que se Ele me colocou onde eu estou hoje, eu preciso ser um missionário do Senhor e falar das boas novas do evangelho sempre que eu tiver a oportunidade. Isso serve para um advogado, para um médico, para uma dona de casa, isso serve para qualquer pessoa. Irmãos, nós somos sal da terra e luz do mundo, e nós precisamos que as boas obras que Deus faz através de nós brilhem, sejam visíveis nessa cidade, para que o mundo possa glorificar a Deus, para que o mundo possa ver, não aquele que está praticando a obra, mas aquele que está nos conduzindo, aquele que está nos levando a isso. Isso separa o evangelho do moralismo. O moralismo, a pessoa gosta de se colocar num pedestal e dizer: venham ver as minhas obras. Não era isso que faziam lá os fariseus, enquanto oravam alto, querendo chamar a atenção, para que todos pudessem ver o quão religiosos eles eram? Não, seja sal, seja luz, não há pressão nisso. Você simplesmente porque o Deus que te chamou gera isso através da sua vida, porque o Espírito Santo, Ele te conduz a isso, Ele revela e faz isso na sua vida. E aí a gente entende que a nossa cidade é o nosso campo missionário. E eu queria partir para o fim, pedindo que você durante essa semana pudesse pensar nisso. A nossa cidade é o nosso grande campo missionário. A cidade é o lugar onde as perguntas elas ficam concretas. Na cidade você não pode ser um cristão de forma abstrata. Na cidade existe o vizinho que você não escolheu. Na cidade existe o político que te decepciona. Na cidade existe o pobre que está jogado na calçada, o imigrante que não fala português, a criança que não tem quem defenda ela. A cidade é o lugar onde a fé ou ela se torna visível
ou ela se torna uma ilusão que destrói as pessoas. Ou ela é a porta que leva as pessoas para a salvação, ou ela é a porta de escândalo, que afasta as pessoas do verdadeiro evangelho. E quando Deus ele nos chama para sair para a cidade, Ele nos chama para ser algo diferente em meio a essa cidade. Hoje, quando nós olhamos o noticiário cristão, nós vemos várias notícias, e na sua grande maioria, essas notícias não são boas. Na sua grande maioria, as notícias não são satisfatórias para que o nome de Cristo seja glorificado. Porque nós nos acostumamos a se moldar conforme o mundo deseja, para que nós sejamos conhecidos, para que as pessoas nos vejam, para que a gente tenha um certo tipo de fama. E nada disso está aqui dentro das palavras que nós lemos do Evangelho. Ele simplesmente nos chama a ser equilibrado e a deixar que a luz dele brilhe em nós, para que o seu nome seja conhecido. Não existe esforço nisso. O Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos convence do pecado e do juízo. O Espírito Santo, ele traz discernimento para que a gente compreenda as coisas e saiba o que falar, aonde entrar, de onde sair. Poxa, mas é difícil isso. Sim, é difícil se nós não orarmos. É difícil se nós não lermos a palavra. É difícil se nós não tivermos uma vida dedicada ao Senhor. Sempre me perguntam, poxa, mas política não é um negócio sujo, não é um local tão corrompido? E claro, realmente é. Às vezes, difícil digerir o que acontece ali. Mas o detalhe é que antes de eu ir para qualquer reunião, eu dobro o meu joelho. Eu paro o carro, eu oro ao Senhor, eu leio algum versículo e tento sempre trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. Eu sempre tento deixar o Senhor agir em mim, para que o Espírito Santo possa conduzir o que vai acontecer. Com quem eu vou conversar, quais decisões eu vou tomar, qual que é o limite. Eu sempre deixei muito claro que eu tenho um limite, eu tenho uma linha, eu sei muito bem até onde eu posso ir, e até onde eu posso ir é até onde a palavra do Senhor, a voz do bom pastor me deixa chegar, e isso serve para qualquer lugar. Então eu quero convidar você essa semana a ser sal e luz, mas de forma natural, meu irmão, de forma natural. As pessoas, elas realmente precisam de ajuda. Quando eu citei, por exemplo, o caso das mães solos de crianças com deficiência, elas estão espalhadas por aí. E elas adorariam conversar com alguém que conhece o Evangelho. Porque alguém que conhece o Evangelho, ele tem uma palavra de doçura. Porque a palavra do Senhor, ela é doce. Ela confronta, mas ela traz vida, ela traz esperança, ela vivifica a nossa alma. Então está cheio de gente querendo conversar com a gente. Quando eu participava de uma missão da Batista do Cambuí, uma vez eu ajudei esse pessoal, a gente realizava encontro lá no centro, com pessoas em situação de rua, e eu nunca esqueço essa história. Sempre a gente saía do Cambuí, ia lá para a catedral e passava ali a madrugada conversando com as pessoas em situação de rua. E era cada história longa, cada história fantástica, maluca também, mas você percebia o quanto os olhos das pessoas brilhavam e o quanto eles gostavam de conversar, muito mais do que a comida. Às vezes chegava a comida que outras associações traziam, eles deixavam de um lado e continuavam a conversa, porque eles estavam com anseio de conversar, com anseio de compartilhar a sua história, a sua vida, e de ouvir algum conselho que poderia partir de nós. Por isso que Jesus falou, não ficais ansiosos pelo que vocês vão falar, porque talvez o que passa na nossa mente é, poxa, o que eu vou falar? Como que eu vou falar? Para você, pregador, talvez é fácil falar, mas e eu? O que eu vou falar? O conselho de Jesus é, não temas e nem ficais ansiosos por isso, simplesmente abra a sua boca e o meu Espírito, diz o Senhor, falará através de vós. O Espírito Santo é aquele que nos capacita e nos usa dentro daquilo que nós achamos
impossível. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero orar por esse bairro, orar por essa cidade, orar pela sua vida, pela sua família, por essa semana que está começando, e que o Espírito Santo possa nos conduzir. A primeira oração seria que o Senhor possa nos ajudar a compreender a profundidade do que Ele estava ensinando para aquelas pessoas. Muito além do que eu pude transmitir para vocês, que o Espírito Santo possa traduzir no nosso coração a profundidade de ser sal e de ser luz, no contexto que Ele nos colocou. Que durante essa semana o Senhor nos use para abençoar a vida das pessoas que compartilham o dia a dia conosco. Que o Senhor nos use através de uma palavra de sabedoria, que o Senhor nos use através de um abraço, que o Senhor nos use através de um acolhimento, que o Senhor nos use conforme aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, conforme o talento que Ele te deu, para abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor. A segunda coisa que nós oramos ao Senhor é para que o Senhor desperte o nosso coração, para que nós tenhamos cada dia mais amor pela palavra de Deus, que nós possamos cada dia mais ler essa palavra, se alimentar dessa palavra, ter a palavra do Senhor na ponta dos nossos lábios, e quando alguém chegar perguntando alguma coisa, precisando de uma palavra, precisando de uma orientação, que essa orientação não venha da nossa cabeça, não venha de nenhum artifício humano, mas que ela saia da palavra do Senhor que está depositada no nosso coração, que a gente consiga ler a palavra e que o Espírito Santo traduza na nossa mente para que possamos entender o que estamos lendo, para que possamos pregar e pregar com sabedoria para todos que o Senhor colocar no nosso caminho durante essa semana. E a minha terceira oração é que o Cristo ressurreto, que o Senhor criador de todas as coisas, que o Senhor que nos chamou, que o Senhor que nos escolheu, nos capacite todos os dias, e que mesmo em meio à nossa dor, mesmo em meio às nossas aflições, mesmo em meio às nossas limitações, nós possamos entender que quem faz é Ele, que quem age é Ele, que quem conduz é Ele, e que glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele está nos levantando para abençoar este lugar, para abençoar essa cidade, e para que através das obras que o Senhor está usando essa igreja para fazer, o nome do Senhor seja glorificado e esteja acima de todas as coisas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Amém e amém.